tradução e edificação. O que o Eterno deseja tratar comigo e contigo hoje é a respeito da estrutura que você precisa. O Senhor vai te dar. O Senhor dará a estrutura que você precisa. O Eterno nunca nos deixa passar por situações que nós não possamos vencer. Ele sempre está conosco. Ele nunca nos abandonou. É isso que as Escrituras nos dizem. E além disso, para o papel, para a função no corpo, no reino, que o Senhor tem para você desempenhar, Ele te dá toda a estrutura necessária para que você seja assertivo, para que você seja bem, execute bem a tarefa que o Senhor coloca nas tuas mãos. Então, primeiro Ele vai dar algo pessoal a você, uma estrutura pessoal e também uma estrutura coletiva. Eu quero ler com os irmãos um texto que está em Números, Bamidbar, capítulo 7, versículo 9, o quanto o Senhor nos prepara para sermos bem-sucedidos naquilo que Ele nos chama, meus irmãos, meus queridos, minhas queridas. Está escrito assim: quando Moshe acabou de armar o tabernáculo, ele ungiu e o consagrou, juntamente com todos os seus utensílios, também ungiu e consagrou o altar e todos os seus utensílios. Então os líderes de Israel, os chefes das famílias, que eram os líderes das tribos encarregados do recenseamento, apresentaram ofertas, trouxeram as suas dádivas ao Senhor, 6 carroças cobertas e 12 bois, um boi de cada líder e uma carroça de cada 2 líderes, e as apresentaram diante do tabernáculo. Então, todos esses animais e essas carroças foram apresentadas pelos líderes do povo de Israel, das 12 tribos, não é? E, claro, eu estou aqui excetuando a tribo de Levi. Ela não foi contada para essa oferta porque ela era dedicada para o serviço no tabernáculo. E o Senhor disse a Moshe: aceite as ofertas deles para que sejam usadas no trabalho da tenda do encontro, entregue aos levitas conforme exigir o trabalho de cada homem. Então o Eterno, ele concede a nós a estrutura por meio de outras pessoas. É uma frase que a gente sempre usa aqui dentro do ministério Som do Céu, é que muitas vezes a sua bênção está nas mãos de outras pessoas, não é? Muitas vezes, eu diria, quando não sempre. O Eterno, ele interage conosco usando outras vidas, meus irmãos. É claro que o Eterno pode falar de uma maneira muito pessoal, muito íntima contigo, no seu tempo de devocional, no seu tempo de oração. Isso acontece, porém, Ele sempre vai direcionar a sua vida, ainda que Ele fale para você sair da caverna, ainda que Ele fale contigo onde ninguém mais está presente, Ele vai te direcionar para o contrato com outras pessoas. O Eterno não vai te tirar de uma solidão para um lugar mais solitário ainda. O Eterno não vai tirar você de um lugar onde não tem ninguém para um lugar ainda mais afastado da sociedade. Se o Senhor te tirar da cidade para o campo, lá no campo você vai conviver com pessoas. O Senhor não vai te levar para você viver sozinho. Ele não tem. Não é bom que o homem esteja só. Ele não mudou de ideia. Ele continua pensando da mesma forma desde sempre. Ele não muda. Ele continua olhando para o homem e pensando: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Ou no caso de todas as pessoas, eu colocaria auxiliadores. Eles vão se auxiliar, eles vão trabalhar em conjunto. O Eterno não tem para trabalharmos com divisão. Então, Moshe recebeu as carroças e os bois e os entregou aos levitas. Deu 2 carroças e 4 bois aos gersonitas, conforme exigia o trabalho deles, e 4 carroças e 8 bois aos meraritas, conforme exigia o trabalho deles. Então, 2 carroças e 4 bois, eram 2 bois para cada carroça, ele deu para os gersonitas, conforme exigia o trabalho deles. O trabalho que Gerson executava demandava que ele ficasse com 2 carroças. O trabalho dele precisava disso, enquanto no caso dos meraritas, foi necessário uma quantidade maior de carroças e uma quantidade maior de bois. Foram 4 carroças e 8 bois aos meraritas, conforme exigia o trabalho deles. Estavam todos sob a supervisão de Itamar,
o filho do sacerdote Aaroni. Eles precisavam de alguém supervisionando aquilo que eles estavam fazendo, aquilo que eles fariam. Então, o Eterno ele dava a estrutura de acordo com aquilo que eles precisavam. Eles precisavam. Os gersonitas, a função deles era carregar as cortinas, as coberturas, as telas, as cordas, toda a parte de tecidos era com Gersos, eram com os gersonitas, enquanto os meraritas carregavam as tábuas, eles carregavam as armações de metal. Então, por ser um trabalho mais pesado, um trabalho que exigia mais força, eles tinham mais carroças e mais bois. E aí o texto continua dizendo o seguinte, ainda no capítulo 7, mas aos coatitas Moshe não deu nada, pois eles deveriam carregar nos ombros os objetos sagrados pelos quais eram responsáveis. Então, eles não teriam nenhuma ajuda dos animais de trabalho, porque a responsabilidade deles em carregar as coisas santas, em carregar, por exemplo, a arca do testemunho, demandava que eles fizessem isso com os ombros. Eles carregavam em seus ombros a mesa, eles carregavam a menorá, tudo era carregado nos ombros. Então, eles não precisavam daquela estrutura a mais. Eles não precisavam daquela estrutura a mais. E o Senhor sabe aquilo que você precisa e aquilo que você não precisa. Os membros do clã de Coate não poderiam, por exemplo, falar: eu preciso de animais, eu estou cansado de carregar isso aqui, a arca nos ombros, eu quero que animais carreguem isso para mim. E isso aconteceu uma vez em Israel e nós sabemos no que deu, quando Davi, pela primeira vez, tentou trazer a arca para Jerusalém, e eles estavam carregando a arca com bois, os bois tropeçaram, a arca ia cair, então Uzá colocou a mão e ele morreu para equilibrar a arca. Então, o que o Senhor colocou na sua vida, Ele vai te dar estrutura e equilíbrio para fazer isso. E se você fizer isso com uma estrutura maior do que o Senhor tem para você fazer, pode dar problema. Assim como também se você não usar, por exemplo, que alguém tivesse a ideia dos meraritas, não, eu vou carregar isso nos ombros com a minha própria força. Eu não preciso desses animais, sou uma pessoa forte e eu estou fazendo isso de bom coração. Eu quero trabalhar, eu quero fazer as coisas. Uma pessoa que é acelerada demais, ela pode também se prejudicar a vida dela, prejudicar o casamento. Você tem um sinal para nós aqui, que nós estamos falhando naquilo que o Senhor nos chamou, se prejudica o nosso casamento, se prejudica, se existe um casal que está com prejuízo no casamento por conta do peso que está carregando, tem alguma coisa errada. Precisa ser feito, sentar junto ali e precisa ser conversado e arrumado, tudo precisa ser colocado em seu devido lugar, porque o Eterno não tem uma carga que nós não podemos suportar. Ele vai te dar estrutura, se a carga for muito grande, Ele vai te dar auxiliadores, Ele vai te dar uma forma de suportar tudo isso. O que o Senhor colocar na sua vida, Ele vai te dar estruturas para poder suportar. Então existiam no povo de Israel muitas vezes frustrações por aquilo que eles não tinham. E o Senhor não vai colocar algo na sua mão que você não pode lidar, mas o povo se frustra por causa disso também. Então, um membro de Coate chamado Coré, se rebelou porque ele queria ser sacerdote. E ele não foi levantado para ser sacerdote, ele foi levantado para carregar as coisas santas. O sacerdote não foi levantado para carregar as coisas santas. O sacerdote foi levantado para trabalhar com as coisas santas, para trabalhar no santuário, mas ele mesmo não carregaria as coisas santas. Quem carregaria eram os membros do clã de Coate. E os coatitas não poderiam trabalhar no santuário, eles não poderiam apresentar os sacrifícios, não era cabida a eles. Mas eles seriam aqueles que carregariam as coisas santas. Os membros de Merari não carregariam com as suas próprias mãos as coisas, a armação do tabernáculo, por exemplo. Eles tinham ajuda de animais de carga para isso. Uma das coisas que nós nos frustramos é quando nós queremos fazer as coisas do Senhor do nosso jeito, da nossa própria maneira. E existe uma forma, existe uma ordem para as coisas acontecerem para o nosso próprio bem. Muitas vezes nós vemos pessoas frustradas porque
por não ter aquilo que foi dado para outros. E nós vemos também pessoas que se frustram porque outros não têm aquilo que elas têm. Então, existe uma coisa, muitas vezes, entre nós, muito grande, de que todo mundo tem que ser igual. Essa coisa que colocam no meio secular, se ninguém, a pessoa que não torce para o meu time é contra o meu time. Quer trazer isso para dentro da congregação. Se você não faz o que eu faço, você é contra mim. E o Eterno não trabalha com pessoas que são iguais. As pessoas são diferentes. Baruch Hashem por isso. O Senhor não nos chamou para fazermos as mesmas coisas. Ele não nos chamou pessoas com personalidades iguais, porque cada um tem uma personalidade. E o Senhor trabalha no meio dessa diversidade de vidas. É assim que Ele faz. O Senhor não fez um outro homem, Ele fez uma mulher. O Eterno trabalha com pessoas diferentes, em áreas diferentes. Então não se frustre quando uma pessoa não é igual a você. Puxa, muitas vezes eu chego aqui e eu sou tão impactado no louvor e eu me entrego, eu me derramo na presença do Senhor e eu olho para o lado, o irmão não está, ele mal bate palma. Meu querido, meu irmão, minha irmã, nem todos são musicais e expressivos como você, mas talvez essa pessoa seja uma pessoa que é extremamente interessada em ajudar a limpar a congregação onde você congrega, é uma pessoa extremamente interessada a ajudar na parte da alimentação, em preparar os alimentos, é uma pessoa que se preocupa com a segurança de todos, talvez é uma pessoa que está ali e ela faz a parte de saudar as pessoas, os visitantes que chegam e acomodá-los bem, e você é uma pessoa que no meio do louvor é extremamente usada para elevar vidas. Quantos músicos, quando estão ali cantando e ministrando, são extremamente expressivos no seu louvor, nas suas canções. Mas na hora de você conversar com eles, são pessoas mais fechadas, mais reservadas. Muitos músicos falam, inclusive, sobre isso. As pessoas me veem cantando e, na verdade, eu sou uma pessoa extremamente reservada, eu sou uma pessoa caseira. Talvez você conheça, aí você quer que a pessoa seja como você não é tão expressivo quando canta, quando toca, ou quando está louvando ao Senhor, no meio da congregação, até no meio dos músicos, mas você é uma pessoa que gosta de estar sempre cercado de outros, está sempre marcando um momento de comunhão que é importante para nós convivermos juntos, nós aprendermos uns com os outros, fora do ambiente de congregação, fora da sinagoga, por exemplo, e as pessoas querem que todos sejam iguais. E nós não fomos levantados para sermos iguais. Isso não é uma meta. A nossa meta é imitar Yeshua. Mas a nossa personalidade é única, intransferível. Nós temos de imitar o caráter do Mashiach. O Eterno te fez único. Nós não temos todos os dons do Espírito. Nós buscamos os dons. Mas não tem uma pessoa na Terra que tem todos os dons. Ela não faz tudo, porque isso eliminaria, ela ficaria independente. Não, faz tudo. Eu sou aquele que vai lá e cura, depois é aquele que opera maravilhas, depois eu sou aquele que traz uma palavra de sabedoria, depois eu sou aquele que ministra, e eu vou lá e apacenta as vidas, e eu estou fazendo tudo. Essa pessoa não vai conseguir viver, ela não vai aguentar. O tanto de trabalho, de carga horária que ela vai colocar sobre a vida dela, não tem estruturas para isso. O Senhor não levantou uma tribo em Israel que fazia tudo. Os sacerdotes, eles serviam dentro do lugar sagrado, mas eles mesmos não poderiam transportar as coisas sagradas, meus irmãos. E aqueles que transportavam as coisas sagradas não poderiam fazer o papel de sacerdotes. E eles também não poderiam carregar as cortinas e toda a parte de tecido. E aqueles que carregavam as cortinas e os tecidos, tudo que cobria o tabernáculo, não poderiam carregar as armações. E era assim. E os levitas não faziam parte do exército. De modo que nós não fomos levantados para o mesmo chamado. Nós não exercemos os mesmos dons. Nós não falamos da mesma forma. Por isso que eu gosto de ouvir pessoas diferentes ministrando. Porque o Eterno dá uma revelação particular que eu posso receber por conta da minha estrutura, da minha experiência, da minha vida, da minha personalidade. E eu consigo passar essa revelação.
mas muitas vezes aquilo que está faltando em mim, o Eterno usa outra vida para me ministrar. E Ele gosta que vivamos em unidade. Nós não podemos negligenciar isso. Então você não se frustre quando você não é igual àquele outro, que talvez você admira. E muitas vezes nós admiramos pessoas justamente por elas terem aquilo que está em falta em nossas vidas, que nós buscamos. E para algumas pessoas aquilo é tão natural, elas não precisam nem buscar direito como você faz. Aquilo é natural nelas. Ou porque elas nasceram nisso, ou porque elas receberam tanto dentro dos lares. E aí você não recebeu. Talvez você luta para ser uma pessoa mais gentil. Você quer exercitar a gentileza. E você cresceu em uma família onde a gentileza não é exercitada, onde o respeito não é exercitado. Então, na sua família, talvez você cresceu em volta de pessoas que davam apelido para todo mundo. Todo mundo é apelidado. Se você fosse um pouco diferente que o outro, você ganhava um apelido. Se você tivesse uma característica diferente, você já ganhava um apelido pela característica diferente que você tinha. As pessoas não respeitavam o modo de ser dentro, talvez, do lugar onde você conviveu. As pessoas não respeitavam. Então, se você falava diferente, se você tinha gostos particulares, se você tinha particularidades, você era um ser humano diferente, Baruch Hashem, por isso as pessoas não respeitavam. E ou você ganhava um apelido, ou você era o tempo todo recriminado, o tempo todo as pessoas ficavam com azaração, o tempo todo estavam zombando de você por causa da sua particularidade. Você não estava fazendo nada de errado, você apenas não era como os outros. E muitas vezes estes ambientes familiares vão gerando pessoas que se reprimem, elas não querem mostrar aquilo que elas gostam de diferente, elas tendem a lutarem e a se frustrar por causa disso, para serem igual, para serem iguais, para serem aceitas naquele grupo. Talvez você veio de uma família que tem esse tipo de ambiente, uma família que não praticava a gentileza, tudo era na base do grito, não tinha educação na mesa, as pessoas não se sentavam para comer, e quem comia mais vencia, e não tinha gentileza, era cada um por si mesmo, e assim era a sua família. E é uma pena quando pessoas se definem pelo seu defeito. Não, aqui a gente é assim mesmo, aqui a gente não se respeita, essa é a família X, a nossa família é assim mesmo, não é se a gente... se uma pessoa faz um negócio errado, a gente vai ficar no pé dela para ela não esquecer, e as pessoas se definem pelos seus defeitos. Você não precisa se definir pelos seus defeitos, meu irmão, minha irmã. Não se defina pelas suas fraquezas, mas se defina pelas fortalezas que o Senhor te deu. Não como auto-idolatria, não é para que você se torne alguém presunçoso, para que você se torne alguém orgulhoso, mas para que você exalte o nome do Eterno pelas qualidades e particularidades que o Senhor te deu. E aí, porque você está em falta, ou porque você não nasceu com aquela qualidade, ou talvez não nasceu uma pessoa naturalmente gentil, uma pessoa naturalmente respeitosa, ou porque você não recebeu isso da sua casa, você olha para pessoas que são assim, e talvez você admire e fala, puxa vida, eu quero ser assim também. E para você, a busca por ser mais gentil, por ser mais respeitoso, ou por ser mais focado, ou por ser corajoso, ou por ser uma pessoa que tem palavras de afirmação, uma pessoa que está sempre colocando os outros para cima, por ser um bom ouvinte. Talvez a sua busca é mais árdua, ela é uma busca mais íngreme, uma subida mais difícil para você do que para outros, e você se frustra. Mas existem qualidades em você que aquele outro que você admira talvez não tenha. E você fala, puxa vida, sério que essa pessoa que eu admiro tanto passa a luta nessa área, uma área tão fácil. Acontece que nós somos diferentes. E aquilo que é fortaleza em um, talvez seja fraqueza no outro. E por isso o Senhor nos colocou em unidade. Talvez você seja uma pessoa equilibrada em todas as áreas. Você nem é tão acentuado e nem tão abaixo. Você é uma pessoa que é equilibrada, é mais temperada. E Baruch Hashem por isso também. Eu conheço pessoas que falam assim, puxa, mas eu queria ser eu queria ter uma área que se destaca mais que todas as outras. Mas mal sabe você que as pessoas que têm esse destaque em algumas áreas, elas possuem falta em outras. Você olha e fala assim, uma pessoa tão talentosa, você vê como ela é, mas ela paga o preço para ter aquele destaque. Ela paga um preço em outras áreas da vida dela. Ainda voltando para a área musical, muitos músicos extremamente talentosos, quando eles iam conversar, eles mal sabiam se comportar, mal sabiam falar direito.
Eles não eram comunicativos a não ser quando estivessem cantando. Eram reservados. Uma vez eu estava ouvindo um testemunho de um grande músico do Brasil, convertido, e ele falando, olha, eu sou uma pessoa extremamente reservada, eu não gosto de estar envolto o tempo todo de pessoas, eu sou assim, eu gosto de ter o meu tempo. Mas o Senhor me chama muitas vezes para parar e para falar da palavra dele com pessoas no meio da rua. Ou seja, ele não deixou que aquela definição dele impedisse também que o Senhor usasse ele com pessoas estranhas, com pessoas que ele não conhecia. Então, não se frustre, porque você não é igual àquele quem você admira, e você não se frustre, porque as pessoas não são igual a você. Porque é assim que o reino de Deus funciona. Pessoas diferentes. Pessoas diferentes. Em áreas diferentes. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo... Todo esse capítulo de 1 Coríntios trata sobre dons, sobre ministério. E Paulo fala assim no versículo 12, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também, com respeito ao Mashiach, ou seja, embora nós tenhamos de ser um, nós somos muitos. Versículo 21, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, eu não preciso de você. Esses dias, irmãos, eu estava orando sobre isso, eu falei, Senhor, eu trouxe inclusive isso aqui. Os dedos não poderiam dizer ao pé, eu não preciso de você, onde estariam os dedos? E onde estaria o pé sem os dedos para equilibrá-lo? O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você. Então, Shaul Shaliach, ele descreve o quanto nós precisamos, ele coloca assim, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, têm todos o dom de realizar milagres. Todos têm dons de curar, todos falam em línguas, todos interpretam, mas o Eterno colocou todos nós juntos e nós todos somos importantes para o bom funcionamento do corpo. Então nunca mais se frustre, porque não são igual a você, ou porque você não é igual ao outro, porque o Eterno nos usa nas nossas particularidades, meu irmão, minha irmã. Faça você o seu melhor naquilo que o Senhor te chamou. No nome de Yeshua Mashiach. E Ele vai te dar a estrutura necessária para você realizar o seu chamado, o seu papel nesta terra. O Eterno não vai te levantar sem antes te dar estruturas para isso. Seja forte, capacitado, no nome de Yeshua. Não deixe nenhum tipo de mágoa, de tristeza entrar no seu coração. No nome de Yeshua Mashiach.